Paz e graça para você, querido e querida. Somos a primeira Igreja Batista Metropolitano. Eu sou o pastor Otaviano, pastor auxiliar desta igreja, e estamos aqui reunidos mais uma vez para o culto de louvor e adoração ao Senhor, domingo, dia 31 de maio, o último domingo do mês de maio, o último domingo em que estamos celebrando o mês da família. Estamos nesse mês sob o tema Celebrando a Glória do Reino de Deus, numa jornada de adoração em família. E a divisa, ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. E queremos iniciar o nosso culto com um momento de intercessão. Nós devemos orar pelo Jean e pela irmã Josiane no processo de transplante da medula, pelas famílias de nossa igreja, pela tia da irmã Lígia que segue em recuperação do coronavírus agora em casa, pela situação do coronavírus no Brasil e no mundo, pela escolha do novo ministro da Saúde para que isso não venha a causar uma crise política no nosso país, também pela situação das nossas autoridades, para que Deus possa iluminar as nossas autoridades e eles possam se deixar usar pelo Espírito Santo do Senhor. Também pela nossa igreja e pela transição pastoral, pela saúde da tia da irmã Josi, a nossa irmã Irce, que segue internada no hospital aguardando cirurgia, pela Luciana, irmã do pastor Otaviano, e pelo meu cunhado Christian, para que Deus possa continuar recuperando os dois de suas enfermidades. Pela irmã Dirce, pela irmã Francinete e pelas suas famílias. Nós vamos clamar ao Senhor agora numa oração, na voz da nossa irmã Josi, e depois ela vai permanecer aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigada, Pai, porque estamos mais uma vez, Pai, na sua presença, Amém, prestando um culto a Ti, Senhor. Eu te peço agora, ó Pai, por esses pedidos todos, ó Pai, que foram feitos, ó Pai, de enfermidades, ó Deus, que o Senhor possa vir estar indo ao encontro, ó Pai, de todos os nossos irmãos, ó Pai, citados aqui, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, precisando do Senhor nesse momento, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa vir estar, ó Pai, curando a cada um, Deus. Te peço, meu Deus, esteja, Pai, com aqueles que estão internados, ó Deus, que o Senhor possa vir estar dando providência, ó Pai. Que tudo possa ocorrer bem, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Que assim seja. Aqueles, ó Pai, também, aqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão enlutados, ó Deus. Que o Senhor possa vir estar, ó Pai, com o seu Espírito Santo, ó Pai, consolando seus corações, ó Deus. Te peço, Deus, também, que o Senhor possa vir estar, ó Pai, com o nosso país, com o nosso presidente, nossos governantes, ó Deus. Que o Senhor assim possa estar, ó Pai, clareando as suas mentes, ó Pai, dando a eles entendimento, ó Pai, e sabedoria, ó Pai, para assim dirigir o nosso país, ó Deus. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa vir estar com a nossa igreja, de um modo geral, com todos os membros de nossa igreja, nosso pastor, irmã Gedália, ó Pai, esteja também com o pastor Otaviano, que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa vir estar, ó Pai, dando capacidade, ó Pai, e sabedoria a cada um deles, ó Deus. Te peço, ó Pai, esteja, ó Pai, com a transição, ó Pai, pastoral, Pai, que ocorrerá, ó Pai, no momento oportuno, no momento que o Senhor assim decidir, Senhor. Nos prepare para esse dia, ó Pai, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Te peço, meu Deus, esteja conosco, ó Pai. Esteja, ó Pai, continue conosco, ó Pai, nos abençoando e perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Tu és bom, Soraya Moraes. Adore ao Senhor conosco com alegria. Misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que
pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, queridos. Adore ao Senhor. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. Pela tua bondade e pela tua misericórdia. Glórias te damos, Senhor, nesse tempo. Aleluia. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos passar agora para o nosso momento de dedicação de bens e vida. Um momento reservado à igreja. Para sustentar a nossa igreja, usamos os dízimos e as contribuições voluntárias de nossos membros. Não temos ligação com o Estado, portanto é um momento singular para a igreja. E queremos agora que você, nosso irmão de nossa igreja, deposite a sua oferta no envelope e nós vamos consagrar essa oferta ao Senhor agora, como ato de culto. Consagremos ao Senhor a nossa oferta. Pai querido, Pai amado, consagramos ao Senhor, ó Deus, a oferta, os dízimos, para a manutenção da Tua obra nesse lugar. Clamamos ao Senhor que tome conta de nós, nos abençoe, use-nos de maneira poderosa, para que possamos, ó Deus, cumprir com as nossas obrigações com a sociedade, pagando as dívidas, ó Deus, da Tua igreja, e também, ó Deus, mantendo a obra do Senhor nesse lugar. Oramos e consagramos essa oferta, te implorando que o Senhor abra a janela dos céus sobre a vida do Teu povo. E desde já oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queremos agora, queridos, refletir na palavra de Deus. A mensagem desta noite ela será dividida em duas partes. O tema da nossa mensagem são as 4 estações da vida. E o texto que vamos ler é Eclesiastes capítulo 11, verso de 1 a 8. O livro da sabedoria. Eclesiastes capítulo 11, verso de 1 a 8. Estaremos lendo a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. E você poderá acompanhar aí em sua Bíblia. E juntos vamos ler a palavra de Deus e ouvir o recado que Ele mesmo tem para nós nesta noite. Eclesiastes capítulo 11,
versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus na nova tradução da linguagem de hoje. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias e a chuva cai, uma árvore pode cair em qualquer direção, mas logo no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Verso 5. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Pai querido, te imploramos, ó Deus, que o Senhor use o servo que fala contigo como instrumento da tua voz para o teu povo. Que essa mensagem cale no coração de cada um de nós de maneira poderosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse privilégio. Amém. As 4 estações da vida, primeira parte. Queremos introduzir a nossa palavra dizendo que antes de chegar ao fim da vida, o sábio filho de Davi procurou motivos, razões e significados que lhe pudessem aplacar as dores provocadas pela agonia de não saber, de não compreender. Entretanto, querido e querida, ele o fez, em princípio, destituído de um referencial de eternidade. Ele pretendia, amado, encontrar em filosofias, no existencialismo, respostas aos seus infinitos questionamentos. A sabedoria para ele, amado, tornou-se um fardo a ser carregado. Com a demanda de responsabilidades advindas de decisões que esperavam que ele tomasse por ser filho de um poderoso rei. A partir, amado, das observações de Salomão em relação à sua própria existência, nós vamos avaliar, querido, nesta noite, como sobreviver às crises que de forma destruidora atingem a todos nós sem avisar. Há uma forte tendência por parte de leitores de Eclesiastes de interpretar esse livro como um testemunho de um homem que viveu distante de Deus. E isso acontece porque Salomão levanta questionamentos instigantes relacionados ao sentido da existência. Ele revela as indagações de sua alma no transcurso de uma vida repleta de decisões que precisariam ser tomadas. No entanto, queridos, nesse flagrante de um sábio, Salomão nos permite compreender um sábio cansado, como nos revela Eclesiastes em várias citações, dentre as quais nós vamos destacar Eclesiastes capítulo 1, verso 8, que diz: todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Eclesiastes 2, 17 e 18 também podemos ver uma outra descrição do cansaço deste sábio. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia mais nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Muito provavelmente, querido e querida,
no fim dos seus dias, Salomão registrou uma espécie de acordo que nos leva ao entendimento de que a existência humana só vai ser transformada em vida quando houver uma motivação maior. Salomão então concluiu que sem o eterno nada faz sentido na vida. Portanto, amados, antes de falarmos das 4 estações da vida, quero destacar nesta primeira parte do sermão alguns aspectos nas conclusões de um sábio. E o primeiro destaque que eu quero fazer é falar sobre os descaminhos, os caminhos errados de Salomão. Podemos afirmar, amados irmãos, que em certo sentido o filho de Davi possuía uma alma inquieta, que não hesitava em empreender esforços para alcançar o que desejava. Ele era movido pela agonia das incertezas, percorrendo muitos descaminhos, muitos caminhos equivocados, dentre os quais queremos destacar alguns deles. O primeiro caminho equivocado, o da alegria passageira. Ele relata isso em Eclesiastes capítulo 2, verso 1, quando diz: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Ele aprendeu da pior maneira possível que a alegria na vida é passageira. O segundo descaminho, ou caminho equivocado de Salomão, é o mal-estar promovido por aquilo que entorpece o entendimento, o vício. Ele também caminhou no vício. Em Eclesiastes capítulo 2 também, agora no verso 3, nós encontramos o relato do sábio. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Ele equivocou-se. Trilhou o caminho errado, o caminho do vício. Um outro descaminho do sábio foi o da sedução das grandiosas realizações, vaidade, algo que também nos cerca. Eclesiastes capítulo 2, verso de 4 a 7, ele diz: realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar plantações. Comprei muitos escravos, e além desses tive outros, nascidos em minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas que todas as pessoas que moravam em Jerusalém antes de mim. Salomão experimentou a vaidade. Um outro descaminho do sábio foi o da falsa sensação de segurança promovida pelas riquezas. Lá no verso 8 de Eclesiastes 2, ele diz: também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Ele teve uma falsa sensação de segurança pelas riquezas que ele tinha. E, finalmente, o da luxúria, com vários relacionamentos, relações conjugais ilícitas aos olhos de Deus. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Salomão teve 1000 mulheres. 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 4, nos diz: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias, com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros.
Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão trilhou muitos descaminhos na sua vida. Apesar da sabedoria que lhe foi dada, ele teve que lidar com alegrias passageiras, com o mal-estar promovido por aquilo que entorpece o entendimento, o vício. Ele teve que lidar com a sedução das grandiosas realizações, a vaidade. Ele teve que lidar com a falsa sensação de segurança promovida pelas riquezas, porque o dinheiro é algo que é usado neste mundo e fica aqui. O da luxúria com vários relacionamentos conjugais ilícitos. O segundo destaque que eu quero fazer é falar dos resultados de uma vida contados por quem a viveu. Depois de experimentar, amado e amada, tudo o que a vida poderia lhe oferecer, ironicamente, Salomão se encontra no verso 2 de Eclesiastes capítulo 1, dizendo, vaidade de vaidades, na versão da tradução na linguagem de hoje, ilusão. Ele faz questão de enumerar cada fragilidade testemunhada em sua trajetória de vida. A primeira delas é de que o fim de todos os sábios e tolos desse mundo é o mesmo. Todo o fim dos sábios e dos tolos é o mesmo. Essa é a conclusão de um sábio. No verso 14 a 17 de Eclesiastes capítulo 2, Salomão declara, os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? Eu mesmo respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer mais nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão, eu apenas havia corrido atrás do vento. Uma outra conclusão que Salomão chega é que o trabalho árduo de um homem pode ser herança de um homem tolo e irresponsável. Ele chegou à conclusão que tudo que ele trabalhou ao longo da sua vida, tudo aquilo que ele construiu, ele poderia deixar para alguém tolo, porque ele sabia qual era a sua descendência. Triste o destino da herança de um sábio. E ele cita nos versos 18 e 19. Tudo que eu tinha e tudo que eu havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão, é vaidade. Uma outra conclusão que ele chegou é que o homem só deve trabalhar para se manter e se manter por meio do trabalho sadio. Eclesiastes 6,7 ele nos diz, todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. A busca do homem por mais, ele sempre quer mais. Isso é uma realidade que tem alcançado a nossa sociedade neste tempo, e é tempo de refletirmos sobre isso. Será que nós precisamos mais do que temos? Ou será que aquilo que temos já é o suficiente para termos uma vida feliz? Será que essa busca incessante por mais não está atrapalhando a sua visão sobre o que realmente é importante? Não está te entorpecendo? Não está obscurecendo a sua visão do eterno? Uma outra conclusão que ele chega é que o senso de justiça do homem precisa ser inabalável.
testemunhado de maneira indelével, que não se pode apagar. O senso de justiça do homem precisa ser inabalável. Ele cita isso em Eclesiastes 3,16, quando diz: neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. A maldade tem norteado os caminhos de muitos homens na terra e tem levado esses homens a uma infelicidade que poderá durar por muito tempo e tem se tornado a doença de muitos nesse século. O conselho de Salomão é útil para o nosso tempo. Uma outra conclusão que ele chega é que as riquezas não são capazes de satisfazer corações insaciáveis. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, diz Eclesiastes 5,10. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Tudo isso é ilusão, ele sempre quer mais. E será que a gente precisa de mais? Será que a gente precisa de mais? Será que estar com a família, gozar de boa saúde, não é o necessário? Isso me leva a entender uma irmã de nossa igreja que tem labutado com o seu filho, com a enfermidade dele, no hospital, idas e vindas ininterruptas ao hospital. E como ela, como mãe, seria capaz de dar tudo que ela tem pela cura do seu filho. Mas, no entanto, ela só pode depender da boa vontade de Deus e das suas misericórdias. E a coisa que ela mais quer ter dentro de casa, aquilo que tem mais valor para ela, é a saúde do seu filho. Será que o que você tem buscado, tem tido realmente valor para você? Você tem dado valor ao que realmente é importante? Quero concluir a minha fala nessa primeira parte do sermão dizendo: Julian Gray, escritor norte-americano que viveu no século XX e morreu com 98 anos, escreveu: a alma humana é como um abismo que atrai Deus, e Deus precipita-se nele. O Eterno, queridos, precipita-se na consciência de Salomão, fazendo-o chegar à seguinte conclusão: nada há melhor para o homem do que o comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salomão chegou à conclusão, depois de ter tudo à sua disposição, adquirido por meio da sabedoria, ele chegou à conclusão que ele se afastou daquilo que era mais importante para a sua vida, aquele que deu a sabedoria a ele, Deus. E por causa disso, a sua geração pagaria um preço altíssimo pelas suas escolhas. Nessa noite eu quero convidar você a refletir qual o preço que a sua geração vai pagar por causa das suas escolhas. Você já parou para pensar em qual estação da vida você está? Você já parou para fazer essas reflexões que Salomão fez neste texto, nesta mensagem? É tempo de você começar a pensar naquilo que realmente importa para você. Naquilo que realmente lhe traz alegria. Naquilo que realmente satisfaz a sua alma. Porque eu garanto a você que muito daquilo que você está buscando não é necessário para que você viva uma vida feliz. Que nessa noite o Senhor te abençoe e que o Senhor faça você refletir sobre este tema, sobre a vida do sábio Salomão e sobre as conclusões que ele chegou depois de ter vivido uma vida que o afastou de Deus. Que Deus te abençoe. Quero orar com você e consagrar a sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Quero, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida de cada um que está ao alcance da nossa voz. E que esta mensagem tenha calado no coração dos teus filhos de maneira poderosa. Que neste domingo seja um domingo de mudança.
um dia de mudança. Uma nova semana se inicia e queremos crer que uma nova vida se inicia na vida dos teus filhos. Eu te imploro, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um deles, ó Deus. Dê discernimento da tua palavra, ó Deus, para viver uma vida que te agrade, uma vida pautada na fidelidade, no amor e na submissão, aonde o pouco vai retratar as providências do Senhor no tempo certo, na hora certa, para cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Quero dizer para você que estamos publicando os cultos de nossa igreja no canal Palavra que Edifica, Estudos e Mensagens. E você é convidado a curtir, é convidado a se inscrever no nosso canal, para que você possa ter acesso às mensagens e compartilhar aquilo que tem te edificado com outras pessoas. Até o nosso próximo culto, querendo Deus. Deus te abençoe.